Olá, estamos de volta, encontro 9, Cartas Apostólicas do bloco 4, Fontes da Catequese, a Palavra de Deus, Padre Rogério. Vamos lá então, e aí uma iluminação bíblica para você, tá bom? E aí depois a carta de João, a primeira carta de João, capítulo 4, versículos do 20 ao 21. No encontro 9, as cartas ou epístolas. Epístolas em grego e cartas no português, tá legal? Então, são os textos escritos pelos apóstolos para as comunidades, possuem o objetivo de incentivo na fé e fidelidade a Jesus, dar instruções à comunidade sobre a prática evangélica, pedido de auxílios nas dificuldades. De forma geral, mostram as fraquezas e as virtudes das primeiras comunidades cristãs no enfrentamento dos judeus e pagãos. São 21 cartas enriquecidas com ensinamentos e doutrina cristã. As cartas estão divididas em dois grupos, tá bom? Então, o primeiro grupo são as cartas paulinas e o segundo grupo são as cartas apostólicas. As cartas paulinas contêm, então, 14 cartas e as cartas apostólicas, 7. Conhecem um pouco sobre o conteúdo de cada grupo com o padre Luiz Sequinato, a partir do seu livro Conheça Melhor a Bíblia. As cartas de São Paulo. Embora elas não sejam todas escritas pessoalmente por São Paulo, elas mantêm a unidade da doutrina de São Paulo. Eis então as 14 cartas. Romanos. A carta de São Paulo aos Romanos. Carta que São Paulo escreveu a uma comunidade cristã de Roma, no ano de 57. Fala das consequências do pecado. Diz que o homem é incapaz de salvar-se por seus próprios merecimentos. Somos salvos pela fé em Jesus Cristo, por pura misericórdia de Deus. Agora vamos falar sobre a primeira carta aos Coríntios. São Paulo escreveu de Éfeso aos cristãos da cidade de Corinto no ano 55 para repreendê-los quanto aos abusos e disputas que surgiram na comunidade. Prega a humildade, inspirada na cruz de Cristo. Recomenda a caridade. E temos agora a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. 6 meses depois, São Paulo escreveu a segunda carta. Manifesta suas tribulações e esperanças. O apóstolo defende os direitos gerais dos apóstolos e se defende também das acusações que os fiéis fazem contra a sua pessoa. E temos também agora a carta aos Gálatas. Ele escreve essa carta nos anos 48 e 56 a uma comunidade da Galácia para resolver problemas surgidos por causa dos judeus convertidos, que quiseram impor sua lei judaica aos cristãos vindos do paganismo. Fala que foi chamado pessoalmente por Jesus. Carta aos Efésios. Escreveu quando estava preso em Roma nos anos 61 a 63. Recomenda a unidade dos cristãos. Aí São Paulo trata do mistério de Cristo na igreja. A carta aos Filipenses. As epístolas aos Efésios, aos Filipenses e aos Colossenses são chamadas epístolas do cativeiro, porque foram escritas na prisão, em Éfeso ou Roma. A carta aos Filipenses tem um cunho bem pessoal, manifesta alegria e afetividade. A carta aos Colossenses fala do mistério de Cristo na igreja e acrescenta uma série de conselhos morais aos cristãos que vivem uma vida nova em Jesus Cristo. Primeira carta aos Tessalonicenses. Esta e a segunda aos Tessalonicenses devem ser as cartas mais antigas que o apóstolo escreveu. Foi por volta do ano 50. Nessa carta fala da alegria que sente ao saber da felicidade deles e de poder com seu progresso espiritual. A segunda carta aos Tessalonicenses. Nesta carta, São Paulo adverte aos fiéis a respeito das falsas ideias, a respeito da volta gloriosa de Jesus, que deve estar próxima.
Aconselha os fiéis a confiarem em Deus para não caírem nas ciladas dos demônios. A primeira carta a Timóteo. A carta a Tito e as duas a Timóteo são chamadas epístolas pastorais, porque são dirigidas a bispos aos quais São Paulo dá normas de pastoral. Timóteo é discípulo de Paulo e seu companheiro de viagem. Depois é colocado à frente da comunidade de Éfeso. A segunda carta a Timóteo. Nessa carta, São Paulo dá normas de vida para homens, mulheres, diáconos e bispos. Por essa carta, conclui-se que já naquele tempo havia uma hierarquia na igreja. Fala também como devemos tratar as viúvas, os anciãos e os escravos. A carta a Tito. Tito é um grego, colaborador de Paulo. Nessa carta, Paulo orienta a respeito de como organizar as comunidades cristãs na ilha de Creta. Filemão. A carta a Filemão é uma carta curtinha. Dirige-se a um certo cristão rico de Colossos, cujo escravo fugitivo tinha vindo procurar proteção junto a Paulo. Então Paulo pede a esse rico que perdoe o escravo fugitivo, arrependido e convertido em irmão, porque se fez cristão. Carta aos Hebreus. Tudo indica que essa carta não foi escrita por São Paulo. As ideias são duas, mas o estilo é bem diferente. As ideias são suas, porém o estilo é bem diferente. É dirigida aos judeus que receberam o batismo e sofrem por deixar o templo e a sinagoga. Então, São Paulo mostra que a nova aliança não só tem tudo o que o judaísmo poderia oferecer, mas é o cumprimento de tudo aquilo que foi prometido na antiga aliança. E agora vamos falar sobre as 7 epístolas católicas. Estas cartas foram redigidas não por uma comunidade específica e nem de forma pessoal, mas de uma forma universal. Por isso chamam-se católicas, que significa universal. Ficamos novamente com o padre Luiz Sequinato, que expõe um resumo do conteúdo das cartas para nós. A carta de Tiago. Foi escrita por Tiago, chamado irmão do Senhor. É o Tiago menor, filho de Alfeu. Foi bispo em Jerusalém. A carta tem a espiritualidade do Sermão da Montanha. Traz conselhos para a vida moral, recomenda a prática da piedade, da justiça e da caridade. Insiste também nas boas obras, dizendo: a fé sem obras é morta em si mesma. Tiago capítulo 2, versículos 17. A primeira carta de Pedro fala da alegria do cristão e da unidade de todos os batizados em Cristo e exorta todos a uma vida de santidade, dentro da profissão que cada um exerce. Tanto essa como a segunda carta foram escritas por Pedro ou algum discípulo seu que as escreveu em nome do apóstolo, logo após a destruição de Jerusalém, que se deu ali no ano de 70. A segunda carta de Pedro. Quanto ao conteúdo, é semelhante à carta de Judas. Rejeita as falsas doutrinas pregadas por alguns falsos profetas de vida corrupta. É uma exortação à fidelidade a Cristo e ao amor de Deus, lembrando da vinda do dia do Senhor. Foi escrita por volta do ano 80. A primeira carta de João. As 3 cartas que seguem foram escritas pessoalmente pelo apóstolo e evangelista São João, nos últimos anos do 1º século. Nessa primeira carta, João fala que Deus é amor e luz. Por isso, o cristão deve comportar-se como filho da luz. Deve fugir do pecado e obedecer aos preceitos divinos, especialmente ao da caridade. Se pecar, deve confessar seus pecados. É a mais bela das cartas católicas. Segunda carta de João. A segunda e a terceira cartas são curtinhas. São bilhetes do que cartas. A segunda é dirigida a uma comunidade da Ásia, sob o pseudônimo de Senhora Eleita. É uma exortação a caminhar na verdade e no amor.
faz também um alerta a respeito das pessoas más, que tentam espalhar os erros contra o Evangelho. É um brevíssimo resumo da primeira carta. A terceira carta de João é mais pessoal que a segunda. Dirige-se a um certo Gaio, a quem elogia pelas suas virtudes, especialmente pela caridade. Deve ter sido escrita a algum dos catequistas itinerantes que percorriam as comunidades cristãs de cidade em cidade, levando-lhes uma palavra de orientação e estímulo. A carta de Judas. O autor da carta identifica-se a si mesmo como escravo de Jesus e irmão de Tiago. Capítulo 1, versículo 1 da carta de Judas. Esse Tiago é também chamado irmão do Senhor. Mateus, capítulo 13, versículo 55. Lembrando que, na língua hebraica, qualquer parente é chamado de irmão. Essa carta foi escrita, talvez, em Jerusalém, aí pelo ano 65. Ela põe os fiéis em alerta perante falsas doutrinas e falsos mestres, como a segunda carta de Pedro. Então, terminamos aí esse encontro número 9 do bloco 4 sobre a palavra de Deus. E até o próximo encontro. Que Deus abençoe. Vamos depois aí no próximo encontro falar sobre o livro do Apocalipse e assim a gente encerra o bloco 4, tá bom? Até o próximo encontro então.